Simcast, o seu podcast de emergência com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. Fala pessoal, aqui é Vini Correia, da Sim, com mais um episódio aí do Simcast para vocês, dando continuidade à nossa semana aí do ACLS. A gente trouxe várias novidades para vocês do novo guideline da American Heart Association, que foi lançado esse ano. Fizemos um post aí no começo da semana, uma aula sobre PCR na gestante, e hoje vamos falar sobre sete situações especiais no atendimento à parada que geram muita dúvida, né? E aí eu trouxe comigo aqui um convidado muito especial para a gente, doutora Amir Chakar, fez clínica médica no IANS, PR3 de clínica médica atual aí na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp, e está rumo aí a finalizar o curso aí para instrutor do ACLS, em breve será também instrutor do ACLS, e o Amir é um dos nossos alunos aí do curso prático, fez nosso curso prático, acompanha bastante nosso conteúdo aí, e é um médico muito competente, tenho o prazer aí de estar comigo aí nesse episódio aí sobre a CLS. Muito obrigado, Vini. Obrigado aí pela apresentação, é um prazer estar aqui com vocês. Ressaltando também, fui aluno, acompanho o material do pessoal da SIM desde o começo, desde que eles fizeram o Instagram, primeiro curso prático, curso de pronto-socorro, e super recomendo para todo mundo. Tá? Mais uma vez, eu agradeço pelo convite aí. Show de bola. Então vamos embora. Pessoal, a gente separou para vocês 7 situações especiais na parada. No novo guideline, eles colocaram uma seção especial com várias situações especiais. Uma delas é a gestante, que a gente já comentou numa aula específica. Aqui a gente vai focar em 7 situações, né? Hipotermia, anafilaxia, asma, afogamento, distúrbios eletrolíticos, TEP, intoxicações, né? Principalmente opioide. Mas beleza, vamos começar com a primeira situação aí, que é a hipotermia. E aí, doutor Amir? Então vamos lá. Antes de a gente falar propriamente do manejo da hipotermia no contexto da parada, é só a gente ressaltar alguns pontos importantes, né? A gente fica pensando primeiro que no Brasil é impossível acontecer situações de hipotermia, a gente sabe que não é verdade, então a gente sempre tem que ter essa suspeita clínica em alguns cenários específicos, né? Pacientes, às vezes, que ficam, pessoas de situação de rua, muitas vezes expostos à chuva, expostos a condições climáticas aí adversas, às vezes são encontrados, são trazidos para a nossa emergência, e a gente tem que lembrar de estar com essa situação da hipotermia na manga. Porque se a gente for esperar para colocar o termômetro nesses pacientes, para dar o diagnóstico, a gente pode cair do cavalo. Sabe que para o diagnóstico certinho de hipotermia, pelo livro, é uma temperatura central abaixo de 35. E muitas vezes a gente não tem esse tipo de dispositivo prontamente disponível na nossa emergência. O ideal seria um termômetro esofágico. Geralmente a gente tem um termômetro aquele axilar, que geralmente só detecta a temperatura até 34, 35 graus. Então a gente pode, se não tiver a suspeição, deixar passar esse diagnóstico. E a gente vai ver agora, quando a gente comentar das recomendações, se a gente não tratar o que levou o paciente à parada, que foi hipotermia, não vai adiantar muita coisa. A gente tem que fazer o reaquecimento do paciente enquanto estiver fazendo as próprias medidas de ressuscitação. Só para reforçar... Ô, Amir, só acrescentar, cara, eu acho muito interessante, a gente muitas vezes esquece mesmo de procurar esses grupos de risco para hipotermia, né, no PS. É uma doença muito que é deixada de lado, né, e muito negligenciada. E, por exemplo, doentes críticos que já estão internados há muito tempo, idosos, também são grupos de risco, né, para hipotermia, né. Então, sempre lembrar também, além do pessoal que vive em situação de rua, né, o pessoal que foi intoxicado por álcool, outras drogas, acho que também esses doentes críticos, idosos, também são grupos que a gente não pode esquecer, né. E o que o American Heart trouxe aí de recomendações específicas do paciente com hipotermia, Amir? Como eu vou falar primeiro, ele coloca 4 recomendações, eu vou falar as 2 primeiras e vou fazer um comentário sobre elas, que são coisas que estão atreladas, né? Pacientes sem evidência de trauma letal ou evidência clara de morte devem receber todas as medidas de ressuscitação, inclusive medidas de reaquecimento. E a segunda recomendação,
que vítimas de hipotermia, a menos que sinais claros de morte, não devem ser considerados como mortos até que estejam reaquecidos. É importante a gente entender o que ele falou aqui no texto, né? A gente sabe que quando a gente tem uma hipotermia, principalmente grave, quando o paciente está lá a menos de 30 graus, você começa a ter rebaixamento do nível de consciência, bradicardia, bradipneia, que são justamente as coisas que a gente usa para avaliar se o paciente está parado ou não. Lembra? A primeira coisa que a gente faz é checar a responsividade do paciente. O paciente vai estar rebaixado. Eu vou checar o pulso. O paciente já está bradicárdico, com pulso fino, vou ver se tem expansibilidade torácica, checar a respiração, ele está bradipneico. Ou seja, tem tudo para me confundir se de fato o paciente está parado ou não. Então, por isso que ele reforça que a gente deve ter muita atenção nesses pacientes, né? Uma coisa que pode ajudar nesse contexto, na hora da gente avaliar se o paciente de fato tem pulso ou não, é com ultrassom point of care, né? Se a gente conseguir janelar ali na hora, a gente consegue ver se dá para ter uma contratibilidade cardíaca ou não, tá? Lembrar que o ultrassom point of care, ele pode até, às vezes, ser um pouco, nesse contexto de contratividade, né? Ele pode, às vezes, trazer algumas informações que, se não interpretadas de maneira adequada, pode enganar a gente, né? Por exemplo, paciente que tem uma ESP, uma pseudo-AESP, né? Que é aquele indivíduo que tem presença de traçado eletrocardiográfico e tem uma contratilidade, né? Esse paciente, ele está parado também, né? Mas ele tem um prognóstico um pouco melhor, né? Do que aquele paciente com ASP verdadeira, em que a gente vê um traçado eletrocardiográfico, um ritmo organizado, porém, na hora que a gente vai janelar, a gente vê o coração parado, né? Esse paciente é aquela ASP que a gente chama de ASP verdadeira, que tem um prognóstico pior do que aquele paciente pseudo-ASP, né? Então, a gente tem que também ter um pouco de cuidado na hora de utilizar a ultrassom point of care, mas obviamente que ele vai trazer muita informação valiosa para a gente, né, Amir? Muito bom, Vini, muito bom. Outra coisa também, seguindo essas duas primeiras recomendações, é que durante a ressuscitação, aí a gente identificou que o paciente de fato estava parado, começou a ressuscitação, só que na hora de checar o pulso e checar o ritmo, lembra, se esse paciente não tiver ainda prontamente reaquecido, a gente vai continuar com o mesmo problema. Ele pode estar bem bradicárdico, bem bradipneico, e inclusive uma hipotermia grave, você pode deixar um traçado compatível com um complexo com amplitude muito baixa, até a sistolia na hora que a gente for checar no traçado. Então, por isso que ele reforça essa questão que a gente precisa reaquecer o paciente antes de considerar cessar os esforços, né? Outra coisa também que ele coloca, né, que claro, né, a gente vai realizar essa reanimação até que o paciente esteja reaquecido ou que ele tenha uma evidência clara de morte, rigor mortis, etc. Outra coisa também que é importante a gente colocar nesse contexto é o seguinte: esse paciente que ele está hipotérmico, ele está, entre aspas, com uma medida de controle pós-parada. Ele está com um controle direcionado de temperatura. Então, geralmente, o prognóstico neurológico, por mais que seja uma parada prolongada, geralmente é um prognóstico neurológico bom. Claro, não é para a gente também extrapolar isso para ficar 5 horas massageando o paciente, mas tem que lembrar sempre disso quando a gente for pensar, poxa, já estamos muito tempo massageando, será que não é hora de parar pelo prognóstico neurológico? Lembrar que eles já são pacientes que possuem uma certa proteção neurológica, né? Com certeza. Então, são pacientes que a gente sempre tem que considerar e prolongar os esforços aí de ressuscitação, né? Então, são pacientes que a gente vai sempre lembrar disso, assim como pacientes intoxicados, né? São pacientes que, em geral, também a gente reanima por mais tempo, né? Muito bom. Bom, o que mais, Amir? E em relação à desfibrilação lá, você acha que muda alguma coisa no paciente hipotérmico? Então, esse tema aí dá o que falar, né? Pela recomendação aqui dessa nova diretriz aí do ACL, da American Heart, né? Eles colocam que é para realizar as medidas padrão, a desfibrilação conforme o protocolo habitual, né? A gente sabe que nos pacientes hipotérmicos, existem trabalhos, né, experimentais aí que dizem que você tem uma resposta pior, né, à administração de drogas e inclusive do choque. O miocárdio fica como se fosse um pouco menos sensível a esse tipo de medidas, né? Para quem já estudou um pouquinho mais, quis dar uma aprofundada no assunto, sabe que lá em 2015 tem um guideline da European Resuscitation Council
que colocam algumas recomendações um pouquinho diferentes. Tipo, para espaçar um pouquinho mais o uso de droga vasoativa, para poder chocar esse paciente depois de 3 choques, tentar não chocar até que o paciente seja reaquecido, enfim. Só que nessa diretriz, eles colocam o seguinte: como você não tem evidência de que você faça um desfecho negativo com as medidas habituais e que esses outros benefícios ainda não, esses outros, digamos assim, esse tipo de problema não é documentado em trabalhos randomizados, então parece que o mais seguro são a gente seguir as recomendações padrão. Então, por esse guideline, ele recomenda que a gente faça o protocolo como manda o ACLS normal. Claro, paralelamente reaquecendo o paciente. Show de bola. Então, o ponto-chave aqui é reaquecer o doente, né? Lembrar sempre dos agravantes aí, né? Trauma, intoxicação, sempre procurar coisa que pode estar piorando a hipotermia e sempre lembrar que esses pacientes, a gente vai ter que sempre lembrar de tentar prolongar os esforços, considerar prolongar os esforços até que esse paciente seja reaquecido. E as outras estratégias padrão, né, Amir? Então, droga, desfibrilação. Então, a gente acaba fazendo a mesma coisa com os pacientes não hipotérmicos, apesar dessas outras recomendações aí de estudos ainda não randomizados, né? Muito Bom, e bem. o próximo tópico aí, anafilaxia. E aí, amigo, como que a Bem, gente, primeiro, antes da gente falar dos cuidados mesmo na parada, né? Como que a gente identifica a anafilaxia? isso é muito legal, Vini, que você tá colocando aí, né? Anafilaxia, quem não está muito habituado com o tema ou nunca parou para ler com calma, associa sempre a imagem na cabeça, aquele paciente todo vermelho e no máximo com edema de glote, né? É aquela cena que ele sempre fica na cabeça. Só que a gente tem que lembrar que a anafilaxia, ela pode comprometer outros sistemas sem ser a pele e o sistema pulmonar. A gente sabe que a gente pode ter até 4 sistemas acometidos, né? A gente pode ter acometimento do sistema cardiovascular, do sistema, no caso da pele, do sistema gastrointestinal e, de fato, sintomas pulmonares. Ou seja, né, quando a gente tem 2 desses 4 sistemas, né, acometidos, a gente já pode considerar uma anafilaxia, mesmo que sejam sintomas que a gente considera atípicos. Vou dar um exemplo. Um paciente foi exposto a um alérgeno, e com isso ele chega para a gente, por exemplo, com dor abdominal e hipotensão. Tem que ficar na nossa manga que esse paciente pode ter uma anafilaxia. Não é ficar preso sempre aos critérios cutâneos, né? Então, ficar ligado em relação a isso. Porque se a gente não pensar, a gente pode estar deixando passar uma anafilaxia, que é um problema que responde muito bem à terapêutica, que a gente vai comentar mais para frente. Então, sempre ficar ligado aos critérios. Para quem tiver interesse, né, existem os critérios chamados critérios de Sampson. Eles são bons para a gente afastar, tem um valor preditivo negativo alto, né? A gente consegue, de fato, afastar a anafilaxia. Então, sempre deixe isso aí na manga quando a gente for atender um paciente com esses sintomas. Show de bola. Lembrar que, assim, sintomas cutâneos estão presentes em geralmente 90% dos pacientes com anafilaxia, né? São os mais comuns de todos, porém, sempre lembre isso que o Amir falou, nem sempre estão presentes. Então, a gente tem que lembrar dos quatro sistemas aí principais acometidos, né? E lembrar que tem 3 critérios diferentes também, né, para anafilaxia. Então, esse, né, de pelo menos 2 desses 4. Tem também aquele quando você tem uma exposição ao alérgeno provável, e aí você precisa ter mais 2 sistemas que matam, que é qual? Cardiovascular ou pulmonar, né? E o último critério, né, seria uma exposição a um alérgeno conhecido, e aí o paciente tem um sintoma cardiovascular associado, geralmente hipotensão, né? Então, um desses 3 critérios, e aí, uma vez que você identificou, uma vez que você suspeitou de anafilaxia, Mir, o que a gente tem que ter de cuidado aí com o paciente preparado e no paciente comparado? Muito legal, Vini. A gente sabe que a primeira coisa quando a gente está frente ao alérgeno, vamos começar falando, acho que mais legal começar do preparada para depois a gente evoluir para a parada, né? Então, no preparado é importante a gente comentar o seguinte: primeiro é remover o fator alérgeno. Se esse paciente estivesse, por exemplo, fazendo uso de uma medicação de infusão contínua, lembrar de interromper a infusão, às vezes o alérgeno dele está na roupa, está uma roupa encharcada com a substância que ele é alérgico, remover as roupas. Primeiro fato que a gente tem que fazer é afastar esse paciente dessas causas, né? Paralelamente a isso, a gente sabe que o que tem mais evidência na parada na anafilaxia
é o uso da adrenalina, né? Então, a gente tem que prontamente estar preparado para administrar adrenalina. No paciente que chega de fato com choque anafilático mesmo também, lembrar que a gente pode fazer algumas medidas paralelas à infusão de adrenalina, que seriam elevar o membro inferior para a gente evitar a síndrome do coração vazio, infusão de volume, tudo aquilo desse manejo. Mas lembrar que principalmente a gente não pode esquecer é de fazer adrenalina. Beleza, a gente vai fazer adrenalina como? Na face lateral da coxa desses pacientes, geralmente numa dose de 0,2 a 0,5. A gente pode repetir essas doses em 5 a 15 minutos, se necessário, né? Outra coisa importante também é que esses pacientes têm um risco muito rápido de evoluir para insuficiência respiratória, né? O edema de glote é uma situação que evolui muito rápido. Então, garantir via aérea desses pacientes é fundamental. A gente sabe que no WALS, né, ele coloca alguns critérios que ajudam a gente a meio que predizer se esse paciente vai degenerar via aérea, para a gente já ficar esperto, né? Aquela voz em batata quente, paciente com dispneia, o paciente que não consegue engolir muito bem, entre outros critérios, para a gente já ficar atento para a gente poder já avaliar a necessidade de intubação desse paciente ou de garantia via aérea. Lembrar que vai ser uma via aérea difícil. Então, idealmente, tem que ser um intubador mais experiente da equipe para poder abordar essa via aérea. E principalmente de maneira precoce. Eu não vou esperar, o meu paciente já chega com aquela voz abafada, queixando de falta de ar. Ah, não, vamos ver se dá para segurar. Não, essa situação é de alto risco para evoluir mal. Então, assim que o paciente apresente qualquer sinal de comprometimento de via aérea, é mais importante você garantir essa via aérea e depois você estuda esse paciente do que você deixar passar para depois fazer uma via aérea mais difícil, né? Concordo, sempre se antecipar aí, né? A anafilaxia é potencialmente uma via aérea difícil, então sempre se antecipar. É a melhor coisa que a gente tem que se fazer, né? Traçar o plano A, B, C, né? E Muito sempre bom. pensar que a possibilidade de via aérea cirúrgica, né, Amir, que a gente treina no curso prático lá, né? Com certeza, Vini, com certeza. Então, você falou bem. Que de fato a gente fala, às vezes a gente reclama, poxa, mas eu não vou ter oportunidade de fazer isso. A gente sabe que, mesmo que você não tenha oportunidade, infelizmente, de fazer isso assessorado por alguém mais experiente, é recomendado que pelo menos cursos teórico-práticos sejam realizados, que isso melhora a sua expertise nessa situação. A gente já é recomendado que você, pelo menos, até dependendo da recomendação a cada 6 meses, fazer um curso, enfim, vale a pena sim você treinar, porque se um dia você tiver que se deparar com uma situação dessa, você vai ter que prontamente atuar ali. Você não vai deixar seu paciente evoluir para o próximo passo, que é a parada cardíaca, né? Com certeza. E aí, se parar, o que a gente tem que E se se parar? atentar aí na anafilaxia? Então, na parada, a gente vai seguir, né, as recomendações padrão do suporte básico de vida, só que aqui, independente do ritmo que o paciente parar, a prioridade é a adrenalina. A gente tem que, ao mesmo tempo, quando a gente vai fazendo as medidas do BLS e ACLS, a adrenalina tem que ser mais prioridade do que ela já era, né? Nesse caso aqui, ela toma como se fosse assim. Pacientes que param no ACLS, a gente sabe que ressuscitação e desfibrilação precoce são as medidas que, de fato, realmente conseguem mudar bastante o desfecho. Só que no caso da anafilaxia, é prudente pelo racional, que é a anafilaxia que está levando a parada do paciente, a gente antecipar e priorizar a administração da adrenalina nesses pacientes, né? Com certeza. Outro comentário. E aqui, né, Amir, uma coisa, desculpa interromper, mas uma coisa interessante é a via de administração, né? Como você falou, no paciente que não está em parada, a via intramuscular é recomendada, mas aqui a gente tem que priorizar a via endovenosa, né? Porque o paciente em parada não vai absorver aquela medicação intramuscular, né? Então, o ideal mesmo no paciente em parada é a gente priorizar aí a via endovenosa, né? Muito bom, Vini. E, além disso, lembrar que aquela outra perfumaria, né, que eu não comentei, mas que a gente faz também na anafilaxia sem parada, que é o corticoide, os antihistamínicos, o beta-agonista inalatório, que também, como a gente sabe, né, também não tem uma evidência tão boa assim no contexto anafilaxia sem PCR. Nesse caso, a gente nem vai perder tempo com essas medidas. A gente sabe que o que vai mudar, de fato, o desfecho desses pacientes é a adrenalina, como o Vini comentou muito bem, intravenosa. Então, não perde tempo com corticóide, antihistamínico, não. Vai correndo atrás da ampola de adrenalina e administra o mais rápido possível. Exatamente. Adrenalina precoce, então, é ponto-chave aqui na adrenalina, né? Na anafilaxia. Bom, Amiri, na asma aí, que a gente tem de recomendações aí do ARRA, né? Então, na asma,
É meio que assim, são as recomendações padrão, né, quando o paciente de fato está parado, só que alguns cuidados especiais a gente tem que lembrar aqui, né? Primeira coisa, a gente sabe que o paciente que começa a fazer. Na verdade, isso é mais comum da gente ver no contexto preparado, né? O paciente está no ventilador, você começa a ver que tem uma pressão de pico muito alta, quando o paciente está parado, eu estou ventilando, eu começo a sentir uma certa resistência ali no umbu, eu tenho que lembrar do pneumotórax, né? Quando a gente pensa muito em asma e paciente parado, a gente lembra muito de hipercapnia, de paciente que fez insuficiência respiratória e parou. Só que a gente tem que lembrar também, deixar isso no nosso subconsciente, do pneumotórax. Os pacientes que têm asma ou patologias obstrutivas, né, já tem risco de fazer uma autopip. Ainda mais quando a gente coloca esses pacientes sobre pressão positiva. Exemplo, eu tô um paciente que já está ficando meio mal, eu tô querendo entubar esse paciente, eu chego agaspiando, a gente já começa as medidas de ressuscitação e começa a ambusar esse paciente. Cara, fica ligado que esse paciente aí pode fazer uma autopip e acabar fazendo barotrauma e com isso um pneumotórax. Enquanto você continuar com a sua ventilação com pressão positiva aí, você só vai estar agravando o pneumotórax e ele vai estar parado por isso e você vai estar pensando só na hipoxemia desse paciente. Então, ficar bastante atento nesse sentido, né? Show. A gente gosta muito de falar no curso prático também, que a gente tem até uma estação, né, de via aérea de ventilação no obstruído, né? A gente gosta de falar da balancinha, né? Por um lado, né, a gente tem que, no paciente asmático, depressivo, nós temos que tentar diminuir a pressuração dinâmica, que nada mais é do que essa retenção aí de ar que esse paciente vai fazendo por conta da obstrução, né? Faz um mecanismo de válvula em que o ar entra, mas fica difícil de sair. E, por outro lado, quando a gente vai tentar aliviar essa pressão dinâmica, a gente começa a ventilar esse paciente com volume baixo, com uma frequência respiratória baixa, e isso vai levar à acidose respiratória, hipercapnia. Então, uma vez que a gente vai melhorando de um lado, vai piorando do outro. A gente sempre tem que tentar achar, né, na hora de ventilar esses pacientes, né, obviamente achar um equilíbrio aí para tentar sanar essas duas coisas. Mas a hiperventilação dinâmica é um problema muito importante e isso pode levar a pneumotórax, que é uma causa de parada nesses pacientes e que a gente não pode esquecer, né? Bem comentado aí pelo Amir, né? Outra coisa também, Vini, desculpa te cortar, Claro, mas assim, fala, fala. para a gente lembrar também, é cuidado com a mão nervosa no umbu, né? Porque a gente sabe que a gente, quando está naquele cenário caótico, né, da parada, aí todo mundo aglomera em cima do paciente, a gente sabe que tem que tomar um cuidado muito grande na hora da gente ventilar os pacientes. Num contexto normal de parada cardiorrespiratória, a gente já tem que fazer uma ventilação a cada 6 segundos, né, 10 por minuto, no caso, né? Isso, E para respeitar, de fato, deixar o retorno venoso acontecer. Se a gente deixa esse tórax muito inflado, eu diminuo o retorno venoso e o meu débito cardíaco na massagem vai ficar menos eficaz. No contexto do paciente, que tem um risco de fazer uma autopip, se a gente deixar aquela mão nervosa no umbu, parece que para cada uma massagem aperta o umbu junto. Ficar fazendo autopip, além do risco de pneumotórax, eu pioro ainda esse retorno venoso e nunca que meu paciente vai poder voltar à circulação espontânea, né? Tomar cuidado com exatamente. isso. E além ainda do contexto da síndrome da mão nervosa, gostei dessa nova síndrome aí. Além da frequência, né, da gente apertar o umbu, a gente tem que tomar cuidado também com o tanto que a gente aperta o umbu. Muitas vezes eu vejo a galera apertando o umbu inteiro, né, esvaziando o umbu. Isso é errado, né? Isso aí vai gerar um volume muito grande, uma pressão muito grande no pulmão do paciente, e esse paciente que já está com hiperinflação dinâmica vai, com certeza, levar um barotrauma e um pneumotórax, né? Então, também apertem o umbu de maneira certa, né? Não precisa apertar todo o umbu. Geralmente, um terço, a metade aí, tá de bom tamanho, né? Beleza. Para finalizar aqui só esse tópico, Vini, só o último comentário é o seguinte. Primeiro, né, pneumotórax. Você vai ter até mais propriedade para comentar isso do que eu. Só lembrar da atualização, né, do ATLS. Agora, o ponto de punção que a gente pode considerar no quinto espaço intercostal. E outro ponto importante também é se eu estou vendo que esse paciente está fazendo muita autopip,
o que eu posso tentar fazer no contexto ali de preparado é desconectar o ventilador, enfim, o ambu que eu estiver ambusando o paciente entubado, comprimir o tórax, deixar aliviar todo aquele ar que estava acumulado e depois eu coloco de volta. Show de bola. Isso é uma manobra muito importante, né? Que poucas pessoas têm conhecimento disso, mas é uma coisa que salva mesmo, né? Quando você não está conseguindo ventilar direito esse paciente obstruído, essa manobra aí eu já vi salvar muita gente. É muito interessante, né? A gente consegue aliviar a auto-PIP de uma maneira mais simples, né? Beleza. Amir, então passando para o quarto ponto, né? A gente já comentou aí da hipotermia, anafilaxia, asma e o paciente afogado, né? O que muda em relação ao paciente normal? Beleza, bem legal isso também, Vini. Só antes da gente também falar as recomendações mesmo, só lembrar que tem um grupo que a gente tem que ficar mais ligado que tem risco de afogamento, né? Criança, epilético, pessoas sob efeito de drogas. Então, isso aí são as populações de maior risco, né? Mas agora, comentando as recomendações de fato, é uma coisa que a gente vai ter que trocar o que é medular na nossa cabeça. É trocar o CAB, que a gente está acostumado a fazer, pelo ABC. A gente sempre tem como agora o hábito no BLS, né, começar pelas compressões, depois para a via aérea e depois respiração, mas no afogado é mais importante eu começar pela via aérea e a ventilação desses pacientes, né? Por que isso? A gente sabe que o paciente que parou num afogamento, ou seja, que foi resgatado, ele tem uma hipoxemia grave, e é isso que levou à parada. Então, pelo racional, inclusive fisiopatológico, a gente precede com uma ventilação de resgate, 2 ventilações, e em seguida a gente começa a compressão torácica, né? E lembrar, claro, isso assim que a gente removeu o paciente da água. A gente vai comentar um pouquinho mais abaixo que pessoas treinadas podem tentar fazer respiração dentro da água, mas isso é para o pessoal treinado. Não é o momento de tentar ser o Rambo e tentar fazer respiração boca a boca, ou tentar ventilar esse paciente na água se você não for treinado, você tem risco, inclusive, de jogar mais água para dentro do pulmão desse paciente. Então, tira ele da água. Ele não precisa nem falar, né, amigo, de tentar fazer compressão torácica na água, né? Exatamente. Exatamente. Já é difícil fazer uma compressão eficaz numa maca, imagine dentro da água, né? É muito Exatamente. difícil. Mas vamos reforçar, né? Com certeza. Outra coisa importante, Vini, que eu acho que é legal que eles colocam aqui na recomendação é o seguinte: todas as vítimas que necessitaram de algum suporte, inclusive, tirei ele da água, fiz a ventilação de resgate, igual a filme, o paciente logo melhora. Tem que ser transportado para o hospital e ser monitorizado, mesmo que eles estiverem alerta. Por quê? Sabe que existem algumas complicações tardias que esses pacientes podem fazer, até 4 a 6 horas do evento. Sem querer entrar muito em fisiopatologia, mas a gente sabe que você pode ter quebra da barreira alveolar, você pode ter alguns fenômenos osmóticos intrapulmonares. Então, assim, tardiamente esse paciente pode degenerar. Então, sempre que precisou de algum suporte, leva para o hospital e monitoriza. Ô, Amir, e uma outra coisa, você acha que precisa estabilizar a cervical desse paciente? Muito bom também, Vini, muito bom. A gente costuma aprender, né? Paciente encontrado até que se prove ao contrário, tem trauma cervical, etc. Só que aqui nesse contexto é diferente. Por quê? Tem alguns estudos aí que avaliaram uma série de casos, né? E viram que a incidência de trauma cervical é muito baixa nessa população, cerca de 0,009%. Ou seja, a chance é muito baixa desse paciente ter um trauma cervical. É óbvio, você vai tirar o paciente da água, vê que tem um mega hematoma cervical, se alguém comenta, nossa, ele pulou da pedra, meteu a cabeça e depois caiu na água. Aí sim a gente procede com a imobilização. Só que agora, não tiver relato disso, fica tranquilo, faz as manobras padrão. Só quem já ventilou um paciente com imobilização cervical sabe como é difícil manejar a via aérea desses pacientes. Tanto para ventilar, quanto para pegar uma via aérea avançada, é bem complicado. Então, assim, se não tiver evidência de injúria cervical, segue o barco. Esquece isso aí. Show de bola. E só frisar uma coisa importante também, primeiro de tudo, nesse atendimento desse paciente, é assegurar a cena, né? Deixar a cena segura para que você possa fazer um atendimento seguro desse paciente, né? Muito bom, Vini. Muito bom. Bacana. Ó, passando para o próximo tópico, então, amigo, distúrbios eletrolíticos. A gente separou aqui, né? A gente sempre pensa, hipercalemia, hipocalemia, que está lá no 5H e no 5T, mas muita gente esquece do magnésio, né? Magnésio, Sim. eu acabei falando na minha aula aí de PCR na gestante, né?
a gente sempre tem que lembrar também, principalmente de gestantes, da hipermagnesemia. Vamos começar então pelos menos comuns, né, Amir? Isso pelos mais Beleza. esquecidos, né? Hipermagnesemia, principalmente nas gestantes aí que estão sendo sulfatadas, né? Lembrar que essas pacientes podem fazer bradipneia, pode fazer hipotensão com magnésio, né? E essas pacientes podem parar, né? E aí, o que a gente tem que fazer para reverter isso daí, Amir? Então, como o Vini falou também, e falou com certeza brilhantemente na aula, a gente tem que ficar ligado para os sinais de intoxicação, né? Eu sei que tem uma grávida que está ali sulfatando, poxa, tem alteração do estado mental, hiporreflexia, começa a ficar um pouco mais bradicárdica. Fica ligado que você já vai levantar a suspeita para hipermagnesemia, né? E, junto disso, a gente lembra do antídoto do magnésio, que é fazer o cálcio intravenoso. A gente pode fazer tanto gluconato de cálcio, né? Quanto o cloreto de cálcio. Lembrar que mais ou menos a conversão de um para o outro é 1 para 3, né? O gluconato é mais ou menos de 2 a 3 vezes mais fraco do que o cloreto de cálcio, digamos assim. Então, a gente pode fazer 2 ampolas do gluconato ou uma ampola mesmo do cloreto de cálcio, né? Para resolver essa situação. Outro ponto importante também, que a gente pode pegar algumas vezes, é paciente com lesão renal aguda, que por algum motivo estava repondo magnésio e esqueceram de tirar da prescrição. Por sinal, eu já peguei, não vou comentar onde, mas já peguei um caso desse, que o paciente, de fato, ele ficou com uma hipermagnesemia importante, por sorte, ele começou a apresentar alteração do estado mental, não chegou a parar por causa disso, mas o motivo foi uma hipermagnesemia iatrogênica, né? Então, ficar ligado nesses pacientes também. Show de bola, muito bem lembrado. Isso daí dentro do hospital não é incomum. Né? Bom, Amir, e outro contexto agora de pacientes com hipomagnesemia, né? O que a gente tem a comentar desses pacientes, como que é a manifestação, o que a gente tem que fazer nesse contexto? Ó, hipomagnesemia também é uma coisa que não é incomum, na verdade, né? Principalmente paciente, quando a gente vê que tem muita perda do trato gastrointestinal, alguns pacientes bastante desnutridos, e até alguns pacientes que estão utilizando fármacos que são capazes de provocar hipomagnesemia, né? Usando muito diurético, dependendo de algumas drogas, podem fazer também hipomagnesemia, né? Nesses pacientes, a gente vai flagrar no eletrocardiograma o clássico alargamento de QT. Então, nesse paciente, uma manifestação que a gente consegue pegar nesse caso é um alargamento de QT, que, em última análise, pode evoluir para um ritmo maligno, que é o torsade de Puan, que está todo mundo acostumado, né, com essa sigla, né? E a gente vai corrigir isso repondo, de fato, um magnésio intravenoso, né? Então, assim, paciente tá com muita perda gastrointestinal, uma diarreia vultuosa, você já está utilizando fármacos que esse paciente que sabidamente provocam hipomagnesemia. É bom, de bom tom, a gente ter um eletro desses pacientes para monitorizar, para saber se já não tem alteração eletrocardiográfica, né? Deixa eu lembrar que, no contexto da parada, esse paciente vai estar num ritmo aí de TV, né, sem pulso, né, uma TV polimórfica. Mas se você flagrar essa TV polimórfica ali no traçado, já pode mandar bala no magnésio nesse paciente durante a parada, né? Então, uma E o dica legal, Vini, interessante. que ele até coloca aqui na diretriz que é um paciente que já tenha um QT sabidamente alargado, por mais que você não tenha certeza da hipomagnesemia, você pode sim considerar fazendo esses pacientes. Não vai perder tempo, não. Você flagrou um paciente com um ritmo chocado e de fato tinha um QT alargado prévio, manda bala nos fatos de magnésio também. É Com uma chance de você certeza. salvar esse paciente. Apesar do. Agora você pegou num ponto que eu gosto, né? Pode Cardiologia, falar, né? hein? Arritmias, vamos lá. Ah, com certeza. Vem cá. Mas só fazer um comentário. Os pacientes com QT normal, geralmente, a gente não tem muito benefício de repor magnésio, né? Mas nesse contexto da parada, com certeza, a gente não vai parar para pensar nisso, a gente vai repor, né? E se o paciente está em ritmo de torsades de points, né? Esse ritmo, ele já é, por definição, já tem um QT alargado de base, né? Então, se você vê o torsal lá, não precisa nem pensar duas vezes, magnésio nele, né? Agora, você vê um outro tipo de TV lá, que não parece torsades e tal, mas, na dúvida, você também vai fazer uns fatos de magnésio, porque você não tem o QT de base desse paciente, né? Muito bom, Vini. Muito bom, muito legal. Bom, e aí? Falamos do magnésio e o cálcio, né? Que está lá no 5H, 5Ts. E aí? Uhum. Hipocalemia. É comum? Tá.
Então, é bem comum a gente pegar paciente com potássio baixo, né, parado. Assim, de fato é bem incomum. E assim, o negócio o que acontece, né? Aí você vai vir na cabeça a ideia, eu vou administrar é, KCL na veia, em dose alta. Cara, não, na verdade, até a diretriz coloca aqui como não recomendado você fazer esse tipo de medida, e os trabalhos que dizem sobre alguma segurança de repor potássio sempre foram feitos de maneira de uma reposição mais lenta em ambiente manejado, paciente super monitorizado, em ambiente cirúrgico, para anestesista. Então, assim, mesmo que o paciente tenha uma hipocalemia, quando você vai olhar lá procurando prontuário, enfim, quando você está na parada procurando alguma coisa que possa ter levado, hipocalemia é bem comum e não é para fazer esse potássio IV. Exatamente, nada de fazer potássio em bolos, né? E agora a hipercalemia, sim, mais comum, né? A gente vê bastante isso como causa de parada. E aí, Emir, quais são as considerações aí em relação à hipercalemia? Hipercalemia, né? A gente sabe que apesar de, realmente, como o Vini falou, a gente já ter isso no sangue correndo, né? Nos 5H e 5Ts, geralmente a gente lembra de fazer o BIC, né? O bicarbonato, que é o que a gente tem mais costume de ver a recomendação de fazer. Aqui na diretriz, ele reforça para a gente como, além do bicarbonato que a gente pode fazer sim o gluconato de cálcio, o cloreto de cálcio IV, como estabilizador de membrana, né? Algumas medidas ficam um pouco inviáveis de fazer. Não vou fazer inalação com beta-agonista, impraticável, vou fazer isso na parada, né? Mas, assim, lembrar que a gente pode fazer o BIC, né? Lembrar que a dose geralmente é um mEq por quilo, né? Ou seja, 1 ml por quilo daquela solução padrão que a gente usa. E a gente pode fazer também o gluconato de cálcio. Lembrar que aí de fazer essas medidas que nem a gente faz para hipercalemia no paciente não parado. Bacana. E lembrar que nada de Sorcal aqui, pelo amor de Deus, né, gente? Com Mas certeza. uma coisa importante para falar, se está pensando em hipercalemia, você vai mandar bala também na solução polarizante, né? E Sim. lembrar que aqui gluconato, pessoal, às vezes não resolve. Eu já peguei uma paciente que estava em uma urgência dialítica ferrada, não estava urinando nada, com potássio lá nas alturas e fazendo TV, até que ela fez uma FV, parou, e aí a gente conseguiu tirar ela só com cloreto, né? Então lembrar que cloreto é 3 vezes mais, e obviamente quando ela fez a diálise, né? Mas lembrar que cloreto é 3 vezes mais concentrado que o gluconato de cálcio. Então você pode também fazer o cloreto de cálcio, né? É uma opção aí para a gente fazer nesse contexto, né? Uma coisa, Vini, que eu achei interessante, eu achei até curiosa, na verdade, né? A gente vivendo e aprendendo, como diz o ditado. Quando eu fui olhando a diretriz aqui, ele coloca como opção fazer alguns pacientes fazer o gluconato de cálcio por via oral. Eu acho bem bizarro, no meio da parada, a gente fazer gluconato de cálcio oral. Ele coloca não no box, assim, mas no texto da diretriz, assim, mas assim, eu acho que no contexto de parada não é uma coisa muito sábia fazer oral, não. Acho que é Ah, melhor fazer intravenoso. com certeza. Concordo. Ô, Amir, e vamos para a sexta, então, situação que é o TEP, né? Seguindo agora do TEP, né? Lembrar que o ritmo de parada mais comum no TEP é a ESP, né? E é uma causa comum no pronto-socorro de parada, principalmente os TEPs mais extensos, né? TEP, principalmente a cavaleira ali, que vai causar uma parada importante, e vai causar parada quando tem disfunção de VD. Tem que ter disfunção de VD para levar a choque e parada, né? Então, aquele TEP maciço para causar parada mesmo. E quais são os cuidados aí, Emir, na parada que a gente tem que ter paciente com TEP? Muito legal, Vini, que você colocou isso, né? Ele coloca só rapidinho que ele coloca na diretriz aqui. É que no paciente que tem um TEP confirmado e esse seja o motivo da PCR, você pode fazer trombólise, embolectomia cirúrgica ou trombectomia mecânica, e ele deixa isso como uma recomendação. Muito legal que o Vini falou é que você tem que ter certeza que foi o TEP que fez esse paciente parar. É muito comum, ainda mais a gente que fica nesse ambiente de hospital universitário, pegar paciente que tem 1 milhão de doenças associadas. É um paciente que tem sepse, com TEP, que tem uma FA, que tem 1.000 outras coisas juntas. Então, para a gente trombolizar esse paciente, o ideal é que a gente tenha certeza que foi por conta daquele TEP. E como o Vini falou, brilhantemente, a gente tem que buscar evidências que seja esse TEP que esteja provocando. Uma disfunção de VD, que novamente o ultrassom entra aí também para ajudar a gente. Enfim, então,
procurar evidências de que tem que o VD esteja com problema para poder justificar que seja o TEP que esteja provocando essa parada cardíaca, né? Bacana. E lembrar que na parada a gente tem que tentar sempre possível fazer ultrassom, né? O protocolo caso. E no protocolo caso a gente consegue detectar aí rapidamente a disfunção de VD, né? De uma maneira mais grosseira, mas é um dado a mais que a gente consegue. E, Almir, uma vez indicada a trombólise nesse paciente, é um protocolo um pouquinho diferente da trombólise do paciente com TEP instável que não esteja parado, né? Perfeito, Vini, perfeito. A gente tem muito bem colocado isso, né, na última diretriz da ESC do ano passado, né, que ele coloca a dose lá bonitinha para a gente. 0,6 miligramas por quilo, numa dose máxima de 50 miligramas, e a gente corre bem mais rápido do que a trombólise padrão no TEP. A gente corre em 15 minutos essa dose, então é bem rapidinho, né? E Lembrando que a lembrar, normal é 2 horas, né? Quando a gente faz a trombólise fora do contexto de parada, é 2 horas, aqui 15 minutos. isso aí. E se a gente optou pela trombólise, agora prepara o braço, porque são aí, pela diretriz, 60 a 90 minutos antes de cessar os esforços. Tem que dar tempo do trombolítico fazer o efeito, da droga circular e conseguir, de fato, dissolver aquele trombo ali e melhorar o desempenho do VD. Então, como o Vini falou, dose de 50 miligramas em um tempo mais curto e massagear esse paciente por mais tempo. De bola. Bom, finalizando agora, né, Amir, último tópico, falando de bastante coisa. Intoxicações, que é um tema que eu adoro, mas vamos focar aqui no mais comum e o que a diretriz fala, dá mais atenção, que é a intoxicação por opioides, né? O que a gente tem que se atentar? Primeiro, como que a gente reconhece a intoxicação por opioide, né? E o que a gente tem que fazer no contexto de suspeita de parada por opioide? Perfeito, Vini. Volto a falar, inclusive a aula sua foi uma das primeiras que eu vi do SIM, gostei pra caramba de intoxicação. E vamos lá, recomendo a todo mundo aí que está ouvindo para assistir essa aula. Tem lá no Instagram deles, lá no comecinho. Vamos lá. Então, todo paciente que chega intoxicado, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, eu sei que é uma situação drástica, mas se tiver alguém para conseguir tirar um pouquinho melhor essa história com o acompanhante que trouxe, ou enfim, da forma como o paciente foi encontrado, é importante. Porque, assim, é bom a gente pelo menos saber a dose, se tinha outro medicamento associado, se o paciente tinha alguma patologia psiquiátrica, se foi tentativa de autoextermínio, se não, porque muitas das vezes pacientes intoxicados têm mais de uma intoxicação. Às vezes é opioide com benzo, é opioide com tricíclico, enfim. E isso vai ser importante durante o manejo, quando a gente for falar da parada, para não estar deixando passar outra causa. Às vezes eu reverto um agente que está intoxicando e o resto dos outros agentes continuam fazendo efeito e eu não consigo salvar meu paciente. Mas, voltando a falar agora especificamente dos opioides, como o Vini falou. Primeira coisa que a gente tem que ver, sempre que um paciente tiver uma miose importante, o paciente tiver alteração do nível de consciência, o paciente tiver uma bradipneia, a gente tem que lembrar da intoxicação por opioide, né? Por quê? A gente vai ver que esses pacientes têm alguns outros sinais de intoxicação que no contexto aqui preparado é um pouco mais difícil da gente ver. Tem um pouco de hipomotilidade intestinal, fica um pouquinho mais complicado. Então, se atém esses três que pelo menos vão dar uma boa luz para você nessa suspeita, né? Então, repetindo, miose, bradipneia e rebaixamento do nível de consciência. É importante a gente falar de outra coisa também, que seria o seguinte: peguei um paciente, eu vejo que ele está com essa suspeita de intoxicação por opioide. Primeira coisa que eu vou ver é se esse paciente tem pulso ou não. Se o paciente não tiver pulso, aí a gente vai seguir as medidas normais do ACLS. Agora, se ele ainda tiver pulso, mas você vê que ele está em gasping, ou está muito bradipneico, você vê que ele está em parada só respiratória, o que a gente pode fazer? A gente sabe que a intoxicação por opioide, entre aspas, ela é previsível quando está isolado. Então, primeiro o paciente fica um pouco de miose, começa rebaixando, fica com depressão respiratória, para no fim essa depressão respiratória levar a um colapso cardiocirculatório. Então é meio que previsível a sequência que esse paciente vai evoluindo. Então o que eu posso tentar fazer? Ventilação de resgate. Como ele está hipoxêmico ali ainda, mas ainda não parou de fato, eu posso tentar melhorar a ventilação desse paciente para ver se ele vai conseguir responder bem.
Paralelamente a isso, claro, eu vou tentar arrumar o naloxone para a gente tentar reverter essa intoxicação. Mas prioridade, no caso, seria primeiro aliviar a via aérea, tentar ventilar para ver se o paciente melhora enquanto a gente pega o naloxone. O Amir, Agora, só comentando aqui, o naloxone, a ampola geralmente vem 0,4 miligramas por ml, né? Vem 1 ml a ampola, e a dose, geralmente recomendado nesse contexto que a gente está falando, de parada respiratória ou cardiorrespiratória, a gente faz uma dose de 0,4 a 2 miligramas, né? E vai repetindo a cada 3, 5 minutos, né? Então, geralmente a gente faz essa dose. Para pacientes que não estão parados, né, que estão intoxicados, mas ainda não pararam, dependendo se o paciente é usuário crônico aí de opioide, a gente tem que usar uma dose um pouco menor para evitar o efeito rebote aí do naloxone, né? Então, geralmente a gente usa 0,1, 0,2 miligramas, né? E vai reavaliando a resposta. Lembrando que o naloxone, ele tem geralmente uma meia-vida menor que a dos opioides, né? Utilizados, dependendo se for opioide de longa duração, metadona, né? Oxicodona. Então, a gente tem que lembrar que o paciente, a gente fez naloxone, pode acordar, mas pode rebaixar de novo, né? Então, só muito tem bom, esse Vini. contexto aí na cabeça também. Manda bala aí no que você estava falando. Não, como você falou, a duração de efeito do naloxone é 1 hora e meia. A gente sabe que os opioides, como você comentou, dependendo inclusive Por isso que é importante a gente coletar um pouquinho, tentar, né, ter esse dado. Foi por via oral, foi IV, foi subcutâneo, quem sabe? Dependendo até da via de administração, os opioides mudam o tempo de duração. Então, assim, se você conseguir esse dado, é até importante para você tentar estimar se esse paciente tem um risco maior de ter rebote ou não, né? Outra coisa legal que ele coloca aqui na diretriz, Mini, que ele fala é o seguinte: na parada cardíaca, se o paciente de fato já está parado, a gente sempre quando pensa em intoxicação por opioide, parece que na hora a gente esquece tudo na cabeça e só vem naloxone. Cara, não é assim. O paciente está parado é para seguir o padrão do ACLS, tá? E, como a gente fala, massagem efetiva, desfibrilação se estiver em ritmo chocável, e, em paralelo, você busca o naloxone, porque o que a gente sabe, que tem evidência na parada cardíaca, mesmo no contexto de pacientes intoxicados, é, de fato, compressão de qualidade e, de fato, desfibrilação em ritmo chocável. O naloxone, na parada em si, não tem evidência que, de fato, vai mudar desfecho. Então, sua prioridade é o algoritmo do ACLS e, claro, você vai, como você faz parte do algoritmo, você chamou ajuda, você vai chamar ajuda com naloxone. Perfeito, resumiu super bem isso daí. Então, lembrar que na parada cardiorrespiratória temos que focar na compressão bem feita, né? E aqui eu queria acrescentar também que nessa nova diretriz o ARRA colocou 2 algoritmos, né, de opioides, então tem tanto para o profissional de saúde fazer o suporte avançado, mas tem também o algoritmo do BLS, né? Então, tem 2 algoritmos que eles colocaram também. Lembrando que a intoxicação por opioide nos Estados Unidos é bem comum, né? Bem prevalente. Então, eles focaram bem também nessa parte aí de intoxicação por opioide, né? E E é de muito legal. intoxicação, né? Oi? Não, e é muito legal o que você falou também, que até no algoritmo do leigo, ele autoriza que o leigo use o naloxone. Eu achei isso bacana também. Se ele suspeitar, no algoritmo que tem, que o leigo, pelo que eu entendi, você pode usar o naloxone também. Então, isso é interessante, né? Bem interessante. Não, e só mais um comentário, né? Em geral, essas intoxicações nunca vêm sozinhas, né? Intoxicação a gente sempre tem que lembrar que pode ter mais de um tóxico associado. E intoxicação por benzodiazepínico é uma coisa bem comum também no pronto-socorro e leva a rebaixamento de nível de consciência, depressão respiratória. E, geralmente esse paciente para por hipóxia, né? E às vezes ele vem intoxicado por opioide, benzo, junto, né? E aí, quando a gente suspeita de intoxicação por benzo, já vem na cabeça, flumazenil, né? Lembrar que Sim. flumazenil, no contexto de intoxicação por benzo, no pronto-socorro, muito difícil a gente utilizar, né? Porque, primeiro, que tem uma meia-vida curta, e os bens uma meia-vida longa, e segundo, que ele pode diminuir o limiar convulsivo, e geralmente esses pacientes vêm intoxicados por outras medicações que podem levar à convulsão. Então, não é legal a gente utilizar
flumazenil neste contexto, né? Flumazenil é usado quando o cara, em contexto cirúrgico, o cara pesou a mão no benzo ali e tal, e aí você acaba utilizando flumazenil. E o cara sabe que utilizou de medicação, mas no contexto de PS, né, amigo, a gente não utiliza, né? Sim, perfeito, Vini, perfeito. E a gente sabe, como você falou, né? O flumazenil em associado a outras substâncias, né? Exemplo, muitas das vezes a gente sabe que para o benzo, de fato, chegar a fazer uma dose super tóxica, assim, o cara tem que ter tomado uma dose para valer de benzo, né? A gente já viu, né? Às vezes a gente erra um pouquinho a mão, o paciente fica dormindo, mas para ponto de causar depressão respiratória, geralmente é uma dose um pouquinho mais alta ou em associação com outras drogas, né? Então, nesse paciente que chega mal mesmo no pronto-socorro, é muito frequente que ele tenha tomado outra coisa junto. Então, tento fazer um flumazenil, por exemplo, a concomitância, né? Intoxicação por benzo com tricíclico. Tiro o efeito do benzodiazepínico, que protegia, entre aspas, esse paciente de convulsionar, e quando eu administro o flumazenil, ele vai e convulsiona e entra em status. Então, é perigoso a gente também fazer o flumazenil e predispor convulsões, né? Você tem que ficar ligado nisso também. Exatamente, exatamente. Bom, pode falar. Não, você ia falar mais algum comentário aí? Não, ia ser só a última coisa que eu ia comentar também do benzodiazepínico, que só frisar o que você falou, Vini, que aí você vai se perguntar, né, qual que é o melhor terapia para o benzodiazepínico? É o suporte, né? Se esse paciente não estiver protegendo via aérea, entubar, esse paciente, garantir que ele não sofra suporte hemodinâmico e esperar o efeito da droga passar é muito mais importante do que tentar ficar na paranoia de administrar o flumazenil. Concordo, é suporte. Suporte é a palavra aí para intoxicação por benzo, né? Então também na parada nem pensar aí de ficar administrando flumazenil, né? Beleza. Pessoal, chegou a hora do resumo. Ufa, né? Falamos de muita coisa, mas vamos embora agora rapidamente para o resumo. Então, primeira situação especial, hipotermia. Alto índice de suspeição, temos que lembrar nos grupos de risco, paciente traumatizado, intoxicação, idoso, paciente crítico, sempre lembrar de hipotermia como uma causa da parada. E aqui, reaquecimento é a palavra-chave. A gente tem que reaquecer esses pacientes e depois pensar em cessar esforços. Aqui, geralmente, a gente reanima por mais tempo. Segundo grupo, anafilaxia. Lembrar dos 4 pontos fundamentais aí, das 4 manifestações fundamentais para a gente reconhecer a anafilaxia. Então, manifestações cutâneas, cardiovasculares, pulmonares e trato gastrointestinal. E aqui, pessoal, a gente tem que lembrar que são pacientes que têm uma via aérea potencialmente difícil, a gente tem que se preparar para tal. E aqui não tem na parada se preocupar com adjuvante, com corticóide, antistamínico. Aqui é adrenalina. Adrenalina e via endovenosa na parada, ok? No contexto que o paciente não está em parada, em anafilaxia, a gente pode fazer intramuscular. Terceira situação, asma. Aqui devemos pensar sempre no contexto, na hiperinsuflação dinâmica desses pacientes, né? Ou seja, eles insuflam, eles expiram bastante, mas não conseguem expirar pelo mecanismo de válvula criado pela obstrução. E aí, uma das causas de paradas que a gente tem que sempre lembrar nesses pacientes é o pneumotórax hipertensivo, porque esses pacientes eles vão fazendo hiperinsuflação dinâmica e na hora que a gente vai ventilar com bambu, às vezes a gente ventila de maneira mais vigorosa e pode levar a pneumotórax hipertensivo, ok? Outra causa de parada nesses pacientes é a acidose respiratória, então sempre lembrar disso, tá? Quarto grupo, vítimas de afogamento, lembrar sempre de manter a segurança da cena e aqui a gente faz a ventilação de resgate como prioridade, depois a gente parte para as compressões e lembrar que mesmo o paciente retornando, a gente tem que transferir ele para o hospital, porque eles podem desenvolver manifestações tardias. Quinto grupo, distúrbios eletrolíticos. Lembrar dos distúrbios do potássio e do magnésio, tá? Não podemos esquecer do magnésio, principalmente no contexto aí de gestantes com injúria renal aguda que levam à hipermagnesemia, e aí a gente tem que administrar o cálcio, na forma de gluconato ou de cloreto, como antagonistas. No contexto de hipomagnesemia, o paciente pode desenvolver uma TV, né,
do tipo polimórfica, torsades de points, e aí a gente tem que repor o magnésio. No contexto de hipocalemia, dificilmente a gente vai encontrar, mas a gente não faz cloreto, KCl, né, cloreto de potássio, EV em bolos, tá bom? E para hipercalemia, a gente tem que lembrar principalmente de estabilizadores de membrana, então gluconato ou cloreto de cálcio, e a gente pode fazer medidas também para diminuir o potássio, né? Então seria, em geral na parada a gente faz bicarbonato, mas a gente pode também utilizar a solução polarizante. Sexto grupo, TEP. Lembrar que para o TEP causar parada, tem que ser um TEP maciço, um TEP importante para que cause disfunção de VD e leve a parada. E aqui nesse contexto a gente faz o ultrassom point of care, né, na parada, o protocolo CASA, e isso ajuda a gente a identificar a disfunção de VD. E lembrar que se a gente identifica o TEP como uma causa provável, né, dessa parada, a gente está autorizado a trombolizar, e aí se a gente faz esse protocolo de trombólise, é um protocolo mais rápido, né, em 15 minutos, 50 miligramas, e se a gente trombolizou esse paciente, a gente tem que massagear por pelo menos 60 a 90 minutos antes de cessar os esforços. Último grupo, intoxicações, lembrando que o guideline ele foca bastante em intoxicação por opioide, que é bem comum nos Estados Unidos, e lembrar de quando que a gente pensa em intoxicação por opioide, paciente com rebaixamento de nível de consciência, bradipneia, e depois também ele evolui, né, com parada cardiorrespiratória, lembrar que esses pacientes ficam mióticos, né, é um achado no exame físico bem importante. E lembrar que na parada não tem muita evidência de a gente usar o naloxone, mas a gente acaba fazendo de 0,4 a 2 miligramas. No contexto, o paciente não está em parada cardiorrespiratória, apenas parada respiratória, a gente faz também com naloxone, tá? Lembrando que nesse novo guideline, eles também até autorizam o leigo, né, no algoritmo de BLS, a administrar o naloxone, tá? E lembrar dos benzodiazepínicos, que geralmente também vêm associados à intoxicação por opioides e levam a rebaixamento de nível de consciência, bradipneia, mas aqui a gente não vai fazer flumazenil. Então é isso, pessoal. Amir, agradeço muito aí a sua presença, foi muito legal aí fazer esse podcast com você, espero que você venha aí mais vezes participar aí da página. Foi uma honra aí, viu? Muito obrigado aí pela participação. Foi muito top a discussão. Eu que agradeço, Vini, a você e o pessoal todo do Sim aí. Volto a falar como aluno, né? Eu digo que aprendo muito ainda, continuo aprendendo com os cursos, com o Instagram, com todo o material que vocês disponibilizam. E mais uma vez fiquei muito agradecido pelo convite e espero que tenha ajudado o pessoal aí para quando pegar uma situação diferente aí, possa ter lembrado que a gente conversou aqui, né? Mais uma vez agradeço bastante a equipe da Sim aí. Obrigadão, Vini. Bola, até a próxima.